Professora Helena da Pediatria, estou aqui para o Premonição Pediatria Revalida INEP. Então, hoje nós vamos falar de dois temas aí bastante importantes que têm grande chance de cair, porque são temas aí que tivemos presença nas últimas provas. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje de doença diarreica aguda e de reanimação neonatal. E escolhi esses dois temas aqui, porque são temas aí que já caíram e a gente tem aí grande chance deles serem cobrados novamente. Então vamos lá, preste bastante atenção aqui e eu vou dar dicas preciosas para que você vá para a prova sem precisar fazer decoreba, sem precisar ir com aquela coisa, eu preciso decorar isso, eu preciso decorar aquilo. Não, vamos fazer uma coisa bem focada no que é importante e vamos fazer várias diquinhas aí para você fazer a prova com bastante tranquilidade, ok? Então vamos lá, nós vamos começar com a gastropediatria, doença diarreica aguda, e eu vou focar aqui na conduta, porque é o que mais cai. Os mecanismos de infecção caíram uma vez ou outra, mas o que é mais importante é a conduta, aí é um bom tema para ser cobrado. Vamos lá, primeira coisa, a gente sabe que a maioria das diarreias são virais, então não precisam de antibiótico-terapia. Olha só, maioria viral não precisa de antibiótico. Então, quando chegar lá na sua prova e botar antibiótico, você já fica meio desconfiado, porque a grande maioria não precisa. Quais precisam? Pelo Ministério da Saúde, a disenteria, que é aquela diarreia com sangue, quando eu tenho comprometimento do estado geral, que é aquele comprometimento que não é só a desidratação grave, é aquele paciente desidratado grave, você expandiu, você reidratou e ele continua com o estado geral comprometido, ou cólera grave, tá? Outros que você pode ver na sua prova que não são indicações formais do Ministério da Saúde, mas também são indicações de outras fontes literárias, podem ser os lactentes jovens, principalmente os menores de 4 meses, os imunocomprometidos, os idosos acima de 70 anos e aqueles pacientes que têm comorbidades, ok? O que eu faço com antibiótico-terapia? Quando eu tenho criança que vai de 3 meses até 30 quilos, que a gente sabe que é mais ou menos até 10 anos, a minha escolha é azitromicina e ceftriaxona, dando preferência para azitromicina porque ela é por via oral, certo? Agora, quando eu tenho mais de 30 quilos, mais de 10 anos, então pediatria ou adulto, eu posso usar ciprofloxacino, também por via oral, ou a ceftriaxona. O que mais cai de conduta? A dieta é habitual. Então, você vai ver lá no plano A, que é o que vai para casa, é o que vai fazer a reidratação em domicílio. A dieta não muda, é a dieta habitual da criança. Não vamos introduzir novos alimentos. Por 2 motivos. Primeiro que diarreia é uma manifestação, às vezes, de alergia alimentar. Então, pode ser que a criança, ao ser introduzido um novo alimento, tenha uma alergia àquele alimento e eu vou perder meu parâmetro porque ele já está com diarreia mesmo. E outra, a criança ela tem uma certa anorexia, né? Quando ela está doente. E aí, a gente sabe que a criança com anorexia, ela não vai querer comer coisas diferentes, coisas novas. Ela vai querer comer o que ela está habituada. Então, não precisa tirar nada da dieta, nem mesmo a lactose, ok? Depois, outros medicamentos que podem cair na sua prova, antidiarreicos e antiperistálticos, são contraindicados. Probióticos pelo Ministério da Saúde, pela SBP também, não está indicado, tá? Antiparasitário, a gente pode ter amebíase ou giardíase e ter que usar metronidazol. E antiemético, né? Isso daqui, a ondansetron, tem que lembrar, para vômitos persistentes, a gente vai ver lá no plano B. Só a ondansetron eu posso usar com antiemético. Por quê? Porque as outras, metoclopramida, bromoprida, elas dão sonolência.
E uma dos critérios aí para eu avaliar a gravidade do meu paciente é o nível de consciência. Se ele está sonolento, eu perco o meu parâmetro. Então, não dê aí antiemético que dê sonolência. E aí a gente tem uma medicação, que é a grande medicação para diarreias agudas, diminui duração, gravidade e recorrência, que é o zinco. Não esqueça do zinco. Ele é dado aí em toda doença diarreica aguda. Menores de 6 meses fazem 10 miligramas ao dia. Entre 6 meses e 5 anos, 20 miligramas ao dia. A duração aí é de 10 a 14 dias. Vamos entrar agora na conduta para desidratação e hidratação. Então, desidratação e reposição hidroeletrolítica, que é a parte que mais cai aqui dessa aula, tá? Primeira coisa, olha só. O Ministério da Saúde, ele fez um quadrinho e ele separa aqui. A, são os pacientes sem desidratação. B, são os com desidratação, mas eles não estão graves. E o C, são os com desidratação grave. E aí ele fala aqui, o que você tem que observar? Estado geral, óleo, sede, lágrimas, boca e língua. O que você tem que explorar, sinal da prega, pulso, perda de peso. E aí você vai decidir o que você vai fazer com o paciente. Aí você olha e fala, pronto, mais uma coisa que eu tenho para decorar. Não, eu não quero que você decore isso daqui, porque eu tenho dica mental para você. Então, olha só. Primeira coluna é o sem desidratação, certo? Ora, se ele não tem desidratação, o examinador não vai trazer sinais de desidratação para você. Então, ele vai trazer que as mucosas estão úmidas, que ele tem aí um tempo de enchimento capilar rápido, que a prega abdominal desaparece lentamente. Então, ele não vai te dar sinal de desidratação, ok? Vamos para o outro extremo. O desidratado grave, o que ele vai ter? Rebaixamento do nível de consciência. Então, o examinador vai colocar para você rebaixamento de nível de consciência. O que ele vai colocar aqui? Comatoso, letargia, hipotonia, inconsciência, vai ter diminuição do nível de consciência. Além disso, ele pode usar a palavra muito. Ele vai dizer que as mucosas estão muito secas, que a fontanela está muito deprimida. Então, o que eu tenho nos extremos? O sem desidratação, aquele que é grave, que tem rebaixamento de nível de consciência, e o que tiver no meio deles é o desidratado sem gravidade. Então, você sabendo as extremidades, você já consegue chegar no do meio. E aí eu tenho os planos A, B e C. A, para quem não tem desidratação, B, para quem é desidratado sem gravidade, e o C, para o desidratado grave. Vamos ver cada um deles. A, o que é o lembrete mental do A? A, vá para casa. Se ele pode ir para casa, ele está hidratado, porque a gente não manda a criança desidratada para casa. Pelo amor aí do seu CRM, não mande criança desidratada para casa. Então, aqui, o A vá para casa, a criança está hidratada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer soro de reidratação oral ou outros líquidos em casa. Ele vai tomar 50 a 100 ml, se for menor de 1 ano, 100 a 200 ml se ele tiver entre 1 a 10 anos, e à vontade se ele tiver maior que 10 anos. Depois do episódio diarreico, depois da diarreia. Então, ali, a criança teve um episódio diarreico, vai tomar uma certa quantidade de líquidos ou de soro de reidratação oral. Preferência pelo soro de reidratação oral. O que eu vou fazer também? Aumentar a ingesta de líquido, né? Não açucarado. Vou fazer a dieta habitual, como a gente viu, e vou utilizar o zinco, que é a grande medicação aí para doença diarreica aguda, ok? Agora, se eu tiver um paciente desidratado, mas ele não está grave, o que eu vou fazer? Plano B. B de beba agora. Agora onde? Na unidade de atendimento. Você vai beber na minha frente. Eu não vou mandar essa criança embora, ela está desidratada. Apesar de não estar grave, ela está desidratada. Então, eu não vou mandar ela embora. Ela vai beber na minha frente.
Então, ela vai fazer terapia de reidratação oral, com soro de reidratação oral. Ela vai usar 50 a 100 ml por quilo, aí, dose mínima, né, de soro de reidratação oral, em 4 a 6 horas. Nesse meio tempo, eu vou suspender a alimentação, menos o leite materno. O leite materno é um excelente reidratante. Então, eu suspendo a alimentação para não aí criar uma confusão, porque ela precisa tomar o soro, mas o leite materno é melhor até que o soro, então eu não suspendo. Depois, terminou, depois do fim das 4 a 6 horas, se ela persiste desidratada, ou se a qualquer momento ela tiver vômitos persistentes, mais de 3 ou 4 por hora, eu vou fazer a gastróclise via sonda nasogástrica. Vou passar ali uma sondinha e vou hidratar por sonda. Agora, se depois das 4 a 6 horas a criança está bem, está hidratada, está joinha, ela vai para o plano A. Agora, se a qualquer momento ela ficar grave, ela vai para o plano C, que a gente já vai ver. Então, ó, piorou, vai para o plano C, tá? Não é B. Melhorou, vai para o plano A. Vamos ver o plano C, então. CD, corre que tá grave. Então, essa criança, eu preciso correr porque ela está com desidratação grave. E o que eu faço? Lembra que tem rebaixamento de nível de consciência? Eu tenho como dar líquido para a criança beber. A criança que está letárgica, comatosa, hipotônica, ela não tem como beber. Então, eu vou fazer endovenoso. E aí, o endovenoso, eu vou utilizar soro fisiológico ou Ringer lactato. Se a criança for menor de 1 ano, eu vou fazer 30 ml por quilo em 1 hora e vou fazer 70 ml por quilo em 5 horas. Se ela for maior de 1 ano, eu também vou fazer soro ou Ringer lactato, 30 ml por quilo, mas eu vou fazer em 30 minutos, ou 70 ml por quilo e 70 ml por quilo em 2 horas e 30. Então, aqui, o que você precisa lembrar é que eu sou mais agressiva em crianças maiores de 1 ano. Eu vou fazer mais rápido, eu vou diminuir esse tempo pela metade quando eu tenho aí uma criança maior de 1 ano, tá? Então, para você não esquecer aqui, olha só, o total é igual para os dois. 100 ml por quilo de soro fisiológico ou Ringer lactato. A divisão também é igual. Começo com 30 ml por quilo, depois faço mais 70 ml por quilo. A diferença é que os menores de 1 ano, eu vou fazer em 1 hora e depois 5 horas. Para os maiores de 1 ano, eu vou ser mais agressiva. Esse tempo vai dividir por 2. Eu vou fazer em meia hora e depois eu vou fazer os 70 ml por quilo em 2 horas e meia. Legal? Então, é isso que a gente precisa saber aí de doença diarreica aguda. É a conduta. Você precisa lembrar da conduta, que é o que é mais importante aqui dentro. Então, não esqueça. A hora que você pegar a questão, coloque a questão ali na nossa tabelinha, lembrando que não precisa decorar, tem que saber se ela tem desidratação ou não, se ela está grave ou não. Plano A, B e C. A, vá para casa. B, beba agora. C, corre que está grave. Tranquilo? Então, legal. Vamos passar agora para a neonatologia. E o que eu escolhi aqui da neonatologia foi recepção e reanimação neonatal. Vamos começar? Estou lá com o meu bebezinho em sala de parto. Ele acabou de nascer. O que eu preciso saber dele? Primeira coisa é a idade gestacional. Se ele é maior, menor ou igual a 34 semanas. Isso vai me definir a diretriz que eu vou seguir. Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela divide as diretrizes em menores de 34 semanas e iguais a mais de 34 semanas. Então, isso daqui eu já sei. Quando eu vou para a sala de parto, eu já sei isso. Pode ser porque eu olhei a carteirinha, posso ter perguntado para o obstetra, ou se a mãe não fez pré-natal, o obstetra mediu a altura uterina. Dificilmente eu vou sem saber a idade gestacional, ok? E quando ele nasce, o que eu vou olhar para ele e dizer? Se ele respira ou chora,
e se ele tem bom tônus. Então, essa primeira perguntinha aqui vai me definir a diretriz que eu vou seguir. Agora, essas duas aqui vão me definir a vitalidade do meu bebê. Bebê que respira, chora e tem bom tônus, tem boa vitalidade. Bebê que não respira, não chora ou não tem bom tônus, ele é chamado de deprimido. Ah, professora, mas esses parâmetros aqui que estão aqui embaixo, ó, nada desses importa. Por quê? Cor me importa? Não. Se você já teve numa sala de parto, deve ter percebido que todo neném nasce cianótico. Saturação intraútero é menor. Eles demoram aí para corar. Ele precisa começar a respirar para corar. Depois, aspecto do líquido, ó. Essa é a principal pegadinha. Não me interessa o aspecto do líquido. Ai, mas é meconial espesso. Tô nem aí pro aspecto do líquido. Me interessa é o bebê. Eu não estou tratando o líquido, eu estou tratando o bebê, então tô nem aí pro aspecto do líquido. Depois, frequência respiratória. Como que eu meço frequência respiratória na pediatria? Em 1 minuto. Não tenho esse tempo para perder. Então, eu vou olhar e vou ver se está respirando ou não. E, por fim, frequência cardíaca. Aqui, eu ainda não vou medir. Por quê? Porque a frequência cardíaca, o melhor método para aferição é o monitor cardíaco. E eu não vou colocar monitor cardíaco em toda criança quando nasce. Saturação, o oxímetro, subestima a frequência cardíaca. Ausculta, subestima. Então, não vou fazer isso agora. Eu só vou medir frequência cardíaca se eu começar a minha reanimação. Vamos para a primeira idade. Tô lá, o meu bebê respira, chora e tem bom tônus. O que é um bebê que respira e chora e tem bom tônus? É um bebê com boa vitalidade. Bebês com boa vitalidade, eu deixo eles em paz. Eu deixo eles com a mãe. Eu deixo eles curtirem o momento com a mãe, com o pai ou com quem estiver acompanhando. Então, esses bebês, eu vou dar o tempo deles. Se você já teve num parto, você sabe que é um momento muito mágico. É um momento muito bonito. Então, deixe ele em paz. Ele está com boa vitalidade. Ai, professora, mesmo se ele for pré-termo, menor de 34 semanas, mesmo. Aqui, vocês podem ver que eu não estou fazendo idade gestacional. Eu estou vendo a vitalidade. Mas, claro, tem algumas diferenças. Então, vamos lá. Se ele é igual ou maior de 34 semanas, eu vou fazer o contato pele a pele. Eu vou secar esse bebê e retirar campos úmidos. Eu vou clampear o cordão em, no mínimo, 60 segundos. Eu vou fazer a amamentação precoce na primeira meia hora de vida e eu vou avaliar continuamente esse bebê. O que forma aqui? Pisca. Então, bebê maior ou igual a 34 semanas com boa vitalidade, você pisca para ele. Pele a pele, secar, clampeamento tardio e amamentação precoce. Agora, se o meu bebê é menor de 34 semanas com boa vitalidade, eu também vou fazer o contato pele a pele. Agora, eu não vou secar esse bebê. Pele de prematuro é muito sensível. Não seque esse bebê, deixa a gordura ali, o vernix ali envolto nele. Vou clampear também tardiamente o cordão, mas eu vou fazer isso em no mínimo 30 segundos. Depois disso daqui, eu vou levar ele para a mesa de reanimação para fazer os passos iniciais e obrigatoriamente ele vai para a UTI neonatal pela idade gestacional, não é pela vitalidade. Então não esqueça, bebê com boa vitalidade, deixa a mãe, o pai, o acompanhante curtir o momento. Claro, se ele for menor de 34, depois eu vou precisar fazer medidas e levar para a UTI. Mas, a princípio, pele a pele, clampeamento tardio. Por que eu faço clampeamento tardio do cordão? Quais são as vantagens que eu tenho? A principal vantagem é diminuir a anemia do lactente, porque eu aumento aqui as reservas de ferro quando eu faço clampeamento tardio. E essa anemia do lactente é aquela que ocorre lá entre 3 a 6 meses. Vai diminuir aí essa chance de anemia. Além disso, eu diminuo aí
transfusões sanguíneas, hemorragia intracraniana, enterocolite necrosante e sepse neonatal. Quais são as indicações, então? Quem eu posso fazer clampeamento tardio? Aquele RN que tem boa vitalidade e que está com a circulação placentária intacta. Então, boa vitalidade, independente da idade gestacional, e circulação placentária intacta. Por exemplo, se estiver com nó verdadeiro de cordão, não tem passagem de sangue aí da placenta para o bebê. Não precisa fazer, não tem vantagem nenhuma de fazer. Descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, rotura de cordão, tudo isso não tem porquê, porque tem que ter essa circulação placentária intacta, ok? Agora, vamos para a segunda opção. Agora esse meu bebê, ele não respira ou não chora ou ele não tem bom tônus, independente da idade gestacional. Todo bebê que está, como é que é o nome desse? Deprimido, ele vai obrigatoriamente fazer as manobras de reanimação. Então, ó, se for um termo, se for um pré-termo, mas ele não tem boa vitalidade, ele está deprimido, eu vou começar as manobras de reanimação. Começo as minhas manobras de reanimação dando uma chance para ele. Então, olha só, o obstetra foi lá, tirou o bebezinho está lá, hipotônico, sem respirar. Muitas vezes, esses bebês, eles não sabem o que está acontecendo. Então, eu vou lá e faço um estímulo tátil no dorso, por no máximo 2 vezes, e eles, ó, acordam para a vida, começam a chorar, vai lá, flexiona o tônus. Se começou a chorar, legal, vai fazer o contato pele a pele, vai clampear tardiamente o cordão. Agora, se o estímulo tátil não funciona, aí sim, eu clampeio o cordão de imediato e eu vou começar a minha reanimação neonatal. O que é minha reanimação neonatal? É uma escada. Então, olha só. Eu vou fazer minha reanimação neonatal como se eu estivesse subindo uma escada. Um degrau depois do outro. Quando eu vou subir uma escada, eu não posso ir do primeiro para o último degrau. Eu vou tropeçar, eu vou cair. Na reanimação neonatal é a mesma coisa. Eu tenho que subir um degrau depois o outro. Então, eu vou começar com o degrau mais baixo, que é os métodos menos invasivos, e eu vou até o degrau mais alto, que são os métodos mais invasivos. Então, olha aqui, minha escadinha. Comecei com os passos iniciais, vou para VPP, vou para intubação, vou para massagem cardíaca e vou para adrenalina. Vou dos menos invasivos para o mais invasivo. Vamos debulhar isso daqui? Então, olha só. Reanimação neonatal em maiores de 34 semanas é o que mais cai em prova, tá? Passos iniciais, o menos invasivo, o nosso primeiro degrauzinho ali. Esses passos iniciais, eles têm 2 objetivos. Então, ele tem como objetivo manter normotermia do bebê e manter vias aéreas pérvias. Como que eu mantenho normotermia do meu bebê? Colocando ele sobre uma fonte de calor radiante, secando, retirando campos úmidos e colocando uma toquinha aí para ele não perder calor pela cabeça. Como que eu mantenho as vias aéreas pérvias desse meu bebê? Posicionando a cabeça em leve extensão para abrir as vias aéreas e aspirando se necessário. Aspiro boca e narina se necessário. Fiz esses passos iniciais. O que eu vou fazer agora? Reavaliar esse meu bebê. O que eu faço de reavaliação? Frequência cardíaca. Aqui entrou a frequência cardíaca, porque no momento que eu levo o meu bebê para a mesa de reanimação, eu já tenho indicação de colocar um oxímetro de pulso e um monitor cardíaco. Então, aqui eu posso saber direitinho a frequência cardíaca dele. A frequência ideal é acima de 100. E o ritmo respiratório tem que estar regular. Presta atenção, não estou medindo frequência respiratória. Frequência respiratória medida em 1 minuto, não dá tempo.
mas eu preciso ver se ele está respirando regularmente, se ele não está em apneia, ok? Então tá. O que aconteceu aqui? Vamos voltar lá na nossa escadinha. Olha só, estava lá no menos invasivo, reavaliei o meu bebê. Se o meu bebê melhora, ele vai para a mãe. Agora, e se o meu bebê não melhora? Vou subir um degrau da nossa escadinha. E o próximo degrau é começar a ventilação. A ventilação é extremamente importante na reanimação. Tanto que eu vou começar ela agora e não vou parar mais, até o meu bebê se recuperar. Então, ó, comecei aqui então, né, que é a minha escadinha VPP, e eu vou começar também com a ventilação menos invasiva. Qual que é a ventilação menos invasiva? Balão e máscara. Vou começar com oxigênio a 21%, que é a mesma fração de oxigênio do ar ambiente. Então, tudo mínimo. Estou começando tudo aos pouquinhos. Vocês podem ver que a gente está indo bem devagarinho na reanimação neonatal. Comecei lá nos passinhos iniciais, fui para a VPP menos invasiva, coloquei ar ambiente, não coloquei oxigênio. Estou indo bem devagar, tá? Então, aqui, no nosso degrauzinho, fizemos os passos iniciais. Esses passos iniciais eu tenho até 1 minuto para fazer. Quanto mais rápido fizer, melhor. Mas eu tenho até 1 minuto para fazer. Reavaliei o quê? Frequência cardíaca e ritmo respiratório. Se a frequência está menor do que 100, ele tem um ritmo irregular ou ele está em apneia, o que eu tenho que fazer? Subir um degrau. Vou para VPP. VPP eu começo com balão, máscara e o oxigênio no ar ambiente. Ok? Quanto tempo eu vou fazer de VPP? 30 segundos. E aí, fiz 30 segundos de VPP, o que eu vou reavaliar? Eu vou reavaliar frequência cardíaca e ritmo respiratório. Ventilei o meu bebê. Opa, agora tá chorando, tá com a frequência acima de 100, o que eu faço? Para tudo, entrega para a mãe. Não melhorou. O que eu vou fazer aqui se eu tiver uma frequência menor do que 100 e o ritmo irregular ou em apneia? Eu vou subir mais um degrau. E esse degrau é da intubação orotraqueal. Só que, olha aqui, vou tirar essas coisas tudo da frente, tá? Eu tenho a possibilidade de, antes de intubar esse bebê, eu fazer a máscara laríngea. Então, vamos lá. Fiz os passos iniciais, não melhorou, fui para a VPP, não melhorou. Antes de intubar, eu posso tentar colocar uma máscara laríngea. Só que a máscara laríngea é só para maior de 2 quilos e maior de 34 semanas, porque ela tem um limite aí de tamanho, tá? Agora, não coloquei a máscara laríngea porque eu não sei, porque eu não tenho. Aí, sim, eu vou para intubação orotraqueal. Intubação orotraqueal, quanto tempo eu vou fazer? 30 segundos. Depois dos 30 segundos, o que eu vou fazer? Reavaliar. Vou avaliar o quê? Frequência cardíaca e ritmo respiratório. E agora, presta atenção aqui. Se nessa minha reavaliação o meu bebê está com uma frequência cardíaca menor do que 60, eu vou pular para o próximo degrau. Eu vou massagear. Então, presta atenção. Só vou começar a massagem depois que o meu bebê está entubado. Eu não faço massagem quando ele está lá na máscara. E eu preciso ter uma frequência menor do que 60. Como que eu faço aí? Eu uso a técnica dos 2 polegares. Então, primeira coisa que eu quero que você olhe nessa imagem. Olha só, o bebê está entubado, porque ele só vai ser massageado quando ele estiver entubado. A técnica dos 2 polegares, eu me posiciono atrás do RN, eu coloco aí os meus dedos, os meus polegares sobrepostos no terço inferior do externo. E eu vou fazer
sincronizado, 3 compressões para uma ventilação. Então, tô lá, 3 compressões, ventila uma vez. 3 compressões, ventila uma vez. Quanto tempo eu vou fazer isso? 60 segundos. Vamos voltar para a nossa escadinha? Então, olha só. Estávamos nos passos iniciais, não melhorou, fomos para a VPP, não melhorou, consideramos a máscara laríngea, foi entubado, agora a frequência caiu para menor do que 60, só depois dele estar entubado, fiz a minha massagem cardíaca em 60 segundos. O que eu vou reavaliar agora? Frequência cardíaca e ritmo respiratório. Tá brigando com o tubo? Não. Tá em apneia. Tá com frequência cardíaca menor do que 60. Continua com a frequência ruim. O que eu vou fazer? Vou para o meu último degrau, que é a adrenalina. E a adrenalina é a grande droga da reanimação neonatal, porque a outra medicação é o soro fisiológico. Então, a adrenalina é o que muda prognóstico. O que eu faço? Diluição 1 para 10 mil. O que é 1 para 10 mil? Significa que eu vou pegar 1 ml de adrenalina pura e vou colocar 9 ml de água destilada. Se eu faço adrenalina pura, ela é 1 para 1000. Quando eu diluo ela em 9 ml de água destilada, ela vai para 1 para 10 mil. Acreditem, esse detalhezinho aqui cai em prova. Qual que é a dose padrão? Dose padrão, 0,2 ml por quilo se for endovenoso, a cada 3 a 5 minutos. 1 ml por quilo se for endotraqueal, uma única vez. Então, admite-se o endotraqueal quando eu estou ali tentando cateterizar a veia umbilical. É a veia que cateteriza, tá? Não consegui cateterizar a veia, o que eu vou fazer? Intraóssea, acesso intraósseo. E nesse meio tempo eu posso fazer uma vez aí adrenalina endotraqueal. Não é bom, não é uma via boa. E a minha outra medicação é o soro fisiológico, 10 ml por quilo endovenoso a cada 5 a 10 minutos, podendo ser repetido a critério médico. Para que serve o soro fisiológico? Se ele está hipotenso, se ele teve perda aí volêmica, ou, infelizmente, quando a gente não tem mais nada para fazer, a gente tenta fazer o soro fisiológico. Mas não esqueça, essas são as 2 medicações em sala de parto, ok? Fizemos todo o nosso degrauzinho. Depois da adrenalina, não tem mais o que fazer. A gente vai aí pensar em parar a nossa reanimação neonatal, ok? Agora, você me pergunta, tudo isso que eu falei foi em maior de 34 semanas. E os menores de 34 semanas? Quase não muda nada. Então, olha aqui. Eu vou continuar tendo a nossa escadinha. Então, aqui, o que vai mudar? Nos passos iniciais e na VPP. O que muda? Olha só. Primeira coisa, a gente viu lá nos bebês com boa vitalidade. Eles não ficam indefinidamente no contato pele a pele. Fiz o contato pele a pele durante o tempo do clampeamento, que é no mínimo 30 segundos. Depois eu pego, clampeio e levo para a mesa de reanimação. Então, a primeira coisa aqui é que todos os RN são encaminhados para a mesa de reanimação, mesmo os com boa vitalidade. Outra diferença, lembra que a gente falou que eu não secava esse bebê aqui? Eu não seco. Esses bebês, eles não devem ser secos, e sim ter o seu corpo envolto em saco plástico transparente e colocar uma touca dupla. Eles perdem mais calor do que os bebês de termo. E, por fim, lembra que nos maiores de 34 a gente começava com ar ambiente, uma fração de 21%? Aqui, a fração de oxigênio é de 30%. Então, tem uma mudança aqui, tem uma mudança aqui. Mas a sequência não muda. Faço os passos iniciais, reavalio, entubo, reavalio. Tenho agora uma frequência menor do que 60, começa a massagem. Continua menor do que 60, vou para adrenalina. Então, aqui são poucas as mudanças que eu tenho. Então, não precisa decorar tudo de novo. Legal? Então, meus queridos corujas, uma excelente prova para vocês. Eu estou aqui, eu estou do seu lado. Ficou com dúvida nessa aula?
Fala comigo aqui no